Boa noite, minha gente. Boa noite. Que bom, tem bastante gente aqui, né? Nessa quarta-feira para a gente falar de literatura. Eu sou Juliane Souza, sou jornalista e quero primeiro agradecer o convite da Carol, do Jura, de toda a equipe da Biblioteca Mário de Andrade para a gente falar de literatura, em primeiro lugar, e o que essa literatura, que é o Macunaíma, do grande escritor Mário de Andrade, pode nos proporcionar de reflexões que possam construir algo que seja bom para a nossa sociedade, né? Quais são as novas visões a partir dessa literatura? Eu estava aqui conversando com a Noemi, que a gente precisa aprender a discordar, ter visões diferentes e, a partir dessas discordâncias e diferenças, construir, né? E não romper. Eu acho que a gente precisa... Eu sempre penso assim, que o Brasil precisa de maturidade para lidar com as nossas questões, que são muito delicadas e são difíceis. Só que se a gente não fala disso, do que é difícil, a gente não consegue resolver. Então vamos, pelo menos, ter maturidade para lidar com elas, conversar com elas de maneira civilizada e tentar encontrar maneiras de construir algo que seja significativo para todos, para todos. Dito isso, para a gente não ter medo de dar opinião, ou de falar, ou de discordar, porque eu acho que isso é muito importante, que a gente vive nesse momento. E eu acho que esse momento é super fundamental, não acho que isso seja um problema. Eu acho que é importante o incômodo, a pedra no sapato, tudo isso faz parte da gente querer construir algo melhor ou acreditar em alguma mudança, né? Se não incomoda, não tem por que a gente mudar. Então, o incômodo, gente, é importante, está tudo bem. Para participar desse bate-papo com a gente, estou aqui com a Noemi Jaffe. A Noemi, ela é escritora, professora, crítica literária, doutora em teoria literária pela USP, escritora também do livro A Verdadeira História do Alfabeto, vencedora do Prêmio Brasília de Literatura, com o livro O Que Ela Sussurra. E eu acho que esses livros estão ali na frente, né? Então, quem quiser adquirir depois, conhecer a obra da Noemi, está ali. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Juliane. Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Ao lado da Noemi tem o Daniel Munduruku, que é escritor, mestre em antropologia social, doutor em educação pela USP, autor de dezenas de livros, né? Tem alguns livros do Daniel ali fora também. Quem quiser depois conhecer toda a obra do Daniel e do Cristino Apchiana, que está ali com ele também, pode ficar à vontade para conhecer depois. Daniel, boa noite. Tudo bem, Daniel? Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês, encontrar, né? Finalmente a gente poder encontrar as pessoas, né? Estar mais próximo. Uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante, tão atual, né? E falar da nossa ancestralidade, né? Na literatura e na vida, na cultura. Enfim, vamos lá. A obra de Mário de Andrade, que é uma das grandes obras aí que representou o nosso modernismo brasileiro, né? A gente ainda está nesse mês e nessas semanas de comemorar a Semana de Arte Moderna, que quem não conhece ou não conheceu os autores ou escritores ou artistas, de alguma forma já ouviu falar no nosso país. E Macunaíma é um marco, né? Ele é muito importante nesse sentido. E aí eu queria ouvir de vocês, para a gente começar o nosso papo, que essa obra representou ou representa para cada um e de que maneira que ela ainda é importante para a gente entender o Brasil ou os Brasis. Bom, é para eu começar? Acho pode, que bom, pode já começar. Comecei. Bom, Macunaíma é muito importante para mim, foi, continua sendo, né? Eu escrevi um pequeno livrinho sobre o Macunaíma, que a Folha explica Macunaíma, né? Que a Folha, não sei se ainda tem, acho que não mais, uma série de livros que explicam alguns temas importantes, tanto
da sociologia, da antropologia, da literatura, e me convidaram para escrever esse livro sobre o Macunaíma. Em função disso, eu mergulhei bastante na história do livro, né, no processo de criação do livro e no próprio livro, claro, e também várias bibliografias que foram escritas a respeito do Macunaíma. E, claro, eu fui professora de ensino médio durante mais de 25 anos. Eu dava aula sempre no terceiro ano do ensino médio, que é a preparação para o vestibular. Então, muitas vezes, eu ensinei o Macunaíma, que é um livro dificílimo de ensinar, porque os adolescentes têm dificuldade de entender, acham tudo muito bagunçado, muito confuso, acham, então é assim que escreve literatura, então eu também posso escrever, sabe? Dá um pouco essa impressão de que é muita bagunça, de que o Mário de Andrade saiu escrevendo qualquer coisa, porque o Macunaíma encontra uma pessoa do século XVII, depois encontra outra do século XX, ele vai do Amazonas para o Espírito Santo em meia hora, ele atravessa os espaços e os tempos com tanta facilidade, ele usa o português chulo e o português culto, só que ele escreve errado, o português culto, né? Então, era um desafio sempre para mim, como ensinar o Macunaíma, como fazer com que esses adolescentes se interessassem pelo Macunaíma, além, né, da coisa do sexo, que ele brincava sem parar, né? Ele chama sexo de brincar. E, além do interesse que eles tinham, nossa, ele brinca o tempo todo, ele brinca com todo mundo. Então, isso fez com que eu ficasse tentando pescar na obra, né, motivações que pudessem interessar os jovens. Isso foi muito legal para mim. Eu acho o Macunaíma um livro brilhante, brilhante no sentido literal da palavra, porque ele realmente vibra. É um livro que vibra de vida de linguagem, de vida de personagem, de acontecimento, de história, de amor, de alegria, de erro, de injustiça, né? É um livro que funda a importância de contar histórias, né? Porque é uma história que foi contada por um papagaio, para o Mário de Andrade, que contou a história para outra pessoa, que contou a história para a gente, né? Então, são 4 versões, quase como aconteceu também com Dom Quixote, que também é uma história que foi ouvida por um mercador, que também foi contada para os Cervantes, que também, né? Então, eu acho isso muito bonito, e acho que esse livro, ele, como o Haroldo de Campos fala no ensaio que ele escreve sobre o Macunaíma, é um livro que deixa para a gente, leitor, o legado da narrativa oral, né? Dessas histórias que vão mudando a cada vez que são recontadas. Então, nesse sentido, o Macunaíma é muito importante, mas o outro lado dessa visão do Haroldo de Campos, que é a da beleza da linguagem, da história, das versões, das modificações, né? E o Macunaíma ter se transformado em estrela, e agora a gente olha para essa estrela e vê ali o Macunaíma que está ainda nos iluminando de lá de cima. Tem o ensaio da Gilda de Mello e Souza, que mostra o lado mais sombrio e importante, tão fundamental quanto esse lado mais vibrante que o Haroldo destaca e que diz respeito para nós ainda na atualidade, né? No ensaio da Gilda, ela coloca o Macunaíma como um fracassado, né? E eu tendo a concordar com ela muito. O Haroldo coloca como um vitorioso, né? A vitória das histórias. Mas a Gilda não. A Gilda era a mulher do Antônio Cândido. A Gilda não, ela coloca o Macunaíma como um fracassado, e
essa posição do Macunaíma como um fracassado, sendo uma visão crítica do Mário de Andrade sobre a submissão do Brasil ao Império Americano, né? Ao colonizador americano, à colonização feita pelo capitalismo. Porque o Macunaíma é uma figura, eu não posso nem dizer que é um homem, né? Porque ele é meio homem, meio ser, né? É uma figura que é ao mesmo tempo indígena, negro e branco. Ele tem as 3 cores ali, né? Então ele é a representação do Brasil, do brasileiro, mas como uma pessoa que sai do seu lugar de origem, né? Então que não aceita o lugar que poderia ter dado para ele tudo aquilo de que ele precisava, né? Onde ele tinha tudo. Ele vai embora desse lugar, ele vem para São Paulo, né? Onde ele se encanta com a máquina São Paulo, ele se encanta com a máquina elevador, ele se encanta com a máquina cidade, com a máquina prédio, com a máquina dinheiro, né? Que está representada pelo Venceslau Pietro Pietra, que é o grande acumulador, o gigante italiano, malandro, sacana, né? Isso tudo mediado pela Si, né? Que é a única mulher que o Macunaíma realmente amou, mas que ele também não soube respeitar. E tendo se fascinado com o dinheiro, né? E com a máquina, mas tendo conseguido derrotar o Venceslau Pietro Pietra na malandragem, né? Ele volta para o lugar de onde ele talvez nunca devesse ter saído, levando o quê? Levando um revólver, um relógio e uma galinha, né? Coisas de que ele não precisava. E quando ele volta, ele se atira no lago, né? Como Ulisses, ele sucumbe, quer dizer, Ulisses não sucumbiu ao canto da sereia, mas ele sucumbe de novo, outra vez. Ele já tinha errado tantas vezes, ele errou com a Sol, veio a Sol, né? Quando ela fala, eu vou sair um minutinho, você não fica com nenhuma das minhas filhas. Ele vai lá, ele fica com a filha que é mais enfeitada, né? Europa, França e Bahia. Ele se deixa fascinar pela filha que está vestindo joias e tal. Comete outro erro, ele não se importa com os irmãos, ele erra bastante. E daí, finalmente, ele comete o último erro, que é se atirar no lago e sair de lá despedaçado, né? Todo despedaçado, e ele finalmente se transforma numa estrela que, segundo a Gilda de Mello e Souza, é uma estrela que só pode ser contemplada a partir do hemisfério norte. E que então o Macunaíma é como se ele tivesse se transformado numa estrela para inglês ver, né? Então ele é um indígena que não soube respeitar a própria identidade. Ele é um negro que não soube respeitar a própria identidade. Ele é um branco que não soube respeitar a própria identidade. E ele tem o corpo adulto numa cabeça de piá, porque, né, quando ele entra no lago, a cabeça dele não entra. Então, isso é o Brasil, né? Essa cabeça de piá, um país que parece que não amadurece, como você disse. Um país para inglês ver. Um país para inglês ver, né? Um país que sempre morre na praia. Agora, gente, em outubro, não vamos deixar o Brasil morrer na praia. Isso mesmo. Hein? E elejam esse cara aqui para deputado federal. Por isso que essa conversa é muito importante, né? Ó, Daniel Munduruku para deputado federal. Vamos lá, todo mundo votando nele e fazendo propaganda dele. PDT. Mas em outubro não vamos deixar o Brasil morrer na praia de novo, gente, pelo amor de Deus, porque isso é a história do Brasil. A gente está sempre quase
na beirada da virada e não vira. Parece que é um amor pelo fracasso. A gente não consegue encarar a nossa verdade, né? O nosso destino, como o Mário de Andrade fala, e se despedaça e sucumbe diante do colonizador. Porque ele continua dando espelhinhos para a gente e a gente continua comprando espelhinhos do nosso colonizador. Do mesmo jeito como fizeram, continuamos fazendo isso. Então, eu acho essa visão do Macunaíma como um fracassado muito importante para a atualidade. Né? Acho que o Mário foi genial nisso. E, para além desse fracasso identitário e nacional do Macunaíma, eu vejo a maravilha que é a revolução de linguagem que o Mário conseguiu empreender nesse livro, que mistura tudo, né? Que mistura autobiografia, que tem ali todos os amigos do Mário de Andrade, na festa do candomblé, para onde eles vão, que mistura linguagem chula com linguagem culta, que mistura tempos, que mistura espaços. É uma diversão. Ler Macunaíma é uma diversão, é uma alegria, né? Bom, enfim, não preciso dizer o quanto eu sou apaixonada por esse livro, é isso. E, Daniel, quem é esse Macunaíma na sua visão? A Noemi trouxe, né, vários aspectos, questões estéticas que são super importantes na obra, mas na sua visão, hoje a gente sabe que os escritores e pesquisadores, principalmente indígenas, vêm apontando, vêm tendo outras leituras a partir dessa obra. Então eu queria entender de você quem é esse Macunaíma para o Daniel Munduruku. Então, falar depois da Noemi, não precisa falar mais nada sobre Macunaíma, assim, sobre a obra em si, né? Porque ela deu um panorama perfeito do que a obra das várias interpretações possíveis de se fazer. Então, eu vou, digamos, me ater naquilo que eu considero a revolução da linguagem, né? Que ele usa, que é, de uma certa maneira, repetir a própria lógica do mito, né? A própria lógica do mito, que é justamente essa lógica sem lógica, não é a coisa da linearidade, assim, mas é essa coisa da circularidade que não tem espaço e tempo. Ele pode estar aqui e ali ao mesmo tempo e não tem nenhum problema, como é de fato as histórias contadas pelas tradições, né? São histórias que não têm começo, meio e fim, porque elas são o tempo inteiro começo, meio e fim. Ela não tem um lugar, o começo não tem um lugar no começo. Ele pode começar em qualquer lugar. E essa narrativa, essas histórias ancestrais, elas carregam consigo um pouco esse deslocamento da temporalidade específica. Por isso, muitas vezes, nós chamamos para isso de memória, né? A memória é a capacidade que a gente tem de trazer para o agora, né, fatos que aconteceram num tempo ou outro, do qual nós não temos condições de viver naquele tempo. Mas as histórias são trazidas para esse tempo aqui, que efetivamente é o único tempo que nós temos. Nós não temos aquele tempo foi vivido por outros, mas essas histórias foram sendo contadas circularmente e chegam a nós para dar sentido ao nosso pertencimento a um lugar outro que não é o lugar da solução, não é? Porque também não se pode dar solução para uma história que está viva, né? Que ela está o tempo inteiro sendo recontada. Então eu vejo, quando eu leio Macunaíma, eu leio com esse olhar, não é? De quem vive dentro de uma tradição que olha as histórias assim sem tempo e lugar específico, mas que são histórias que trazem para o nosso cenário atual, né, algumas reflexões importantes de a gente fazer. Eu queria só lembrar para vocês algumas coincidências, né?
A República Brasileira, ela foi proclamada, um golpe que deram lá, né? Porque o Brasil é cheio de golpe o tempo inteiro, em 1889, não foi isso? A nova Constituição nossa, atual, ela foi aprovada quase 100 anos depois, em 1988. Nós estamos falando de 1922, de 27 no caso de Macunaíma, mas a Semana de Arte Moderna 22 ali, né? Estamos comemorando esse centenário. E nesse período, a República só tinha um pouco mais de 30 anos. É exatamente o que está acontecendo agora aqui. A nossa Constituição tem um pouco mais de 30 anos, não é? A pergunta que não quer calar é: onde é que estavam os indígenas em 1922? E onde é que estão os indígenas hoje, 100 anos depois? Só estou pegando a Semana de Arte Moderna como base dessa minha comparação, para a gente também perceber, não é? Aonde é que estão os indígenas, onde é que estavam os indígenas naquele momento, a partir de 22, e onde é que estão os indígenas hoje, a partir de 22, não é? E aí, essa coincidência, digamos, não é? Porque essa semana, e a obra Macunaíma vai trazer à tona a temática indígena de uma certa forma naquele momento, porque vai ser o princípio de uma abordagem dos indígenas, da arte indígena também naquele momento, vão ser, digamos, trazido à tona. A mesma coisa que vai acontecer em 1988, quando a Constituição vai colocar os indígenas como cidadãos brasileiros. Vejam só quantas coincidências, né? Interessante. Porque vocês sabem que nós indígenas só fomos reconhecidos como indígenas, ou como brasileiros, não como indígenas, mas como brasileiros, em 1988. Antes disso, nós éramos índios. Antes disso, nós estávamos ali, nós éramos relativamente incapazes. Nós éramos considerados menores de idade. A gente não tinha direito ao nosso nome. O nosso nome tinha que ser outro. Eu não podia me chamar Cabá, como no povo Munduruku. Eu tinha que me chamar Daniel, porque esse nome era um nome civilizado, e não o Cabá Munduruku, né? Eu tinha que me chamar Daniel. Então roubaram nesse sentido. E a Constituição de 88, ela vai trazer o direito, né, depois de uma luta, é uma conquista, claro, vai trazer a questão do direito dos povos indígenas à tona, e a partir disso a gente vai poder ter o nosso CPF, a gente vai poder ter inclusive a nossa empresa, um CNPJ, porque aí nós seremos considerados brasileiros legítimos, mas, e o mais importante, sem precisar deixarmos de ser indígenas. Então eu posso dizer com um certo orgulho hoje que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, né? E daí vem toda uma outra leitura de identidade brasileira que até então nós não tínhamos, né? Dessa diversidade de fato, porque quando a gente vai pensar a identidade brasileira, quase sempre a gente pensa a partir das matrizes formadoras do povo brasileiro, né? A gente não fala dessa matriz ancestral que efetivamente compõe, na verdade, uma origem da nossa própria identidade, não é? É como se a gente só existisse, de fato, enquanto brasileiro, na mistura, na mestiçagem. É verdade, o Brasil nasce com a mestiçagem, mas antes do Brasil ser Brasil, já há uma identidade que vai depois construir o próprio ser brasileiro, não é? Então nós somos um país diverso. O que caracteriza talvez a coisa mais bonita do Brasil é justamente o fato de nós sermos diversos, é o fato de termos culturas múltiplas, né? E essas culturas poderem interagir entre si, criando respostas diferentes para problemas diferentes. Era aquilo que talvez o Darcy Ribeiro, né, chamava de povo novo, né? O Brasil era um povo novo, porque ele não podia simplesmente se expressar ou se manifestar como uma parcela
dos europeus. Não, ele era um povo inteiro formado a partir dessas diferenças todas, mas um povo criado, né, a partir das suas próprias matrizes. Então, pensar essa identidade, para mim, é fundamental hoje, mas ela também é reverberação dessa história mal contada que o Brasil foi ouvindo, né? E que vai colocando as populações originárias nos rodapés dos livros, né? Nos rodapés das teses, nos rodapés dos narradores, e vai colocando a gente como se fosse só uma escada, né? Uma escada para o herói poder aparecer. E a leitura, ler o Brasil, eu diria assim, a partir de uma leitura mítica, né? Para pensar no mítico, na narrativa mítica, é muito interessante justamente porque a gente consegue olhar esse Brasil sem exatamente começo, meio e fim, né? Mas como uma coisa que vai se formando, e talvez sempre tem alguém puxando o tapete da gente, que é isso que Noemi falava, né? A gente chega na beira, parece que na hora da virada a gente não consegue, alguém sempre está puxando o tapete, que são os golpistas que existem no Brasil e que estão de fato a serviço de interesses outros, né? Que não é de fato interesse pelo povo brasileiro. Falei muito, não foi? Não, foi. Uma coisa que eu fiquei pensando a partir do que vocês falaram, pensando nessa coisa que Macunaíma traz das 3 raças, né? Dessa construção de Brasil, enfim. E aí eu queria ouvir vocês sobre isso, que eu tenho uma impressão que são essas 3 raças que nunca foram daqui. É a população negra que veio escravizada e que tem essa saudade de um passado que nunca viveu e nunca existiu, porque, enfim, pelo processo da escravidão não tem como viver isso. Os descendentes de italianos e enfim, dos europeus, também que nunca foram daqui, mas que vieram para cá, e os povos indígenas originários desse território que nunca que foram expulsos de alguma forma desse território, e que também precisa busca essa identidade, busca esse retorno de alguma forma. Então eu tenho a impressão de que ninguém é daqui, e ao mesmo tempo a gente está sempre querendo voltar para algum lugar. E eu queria ouvir a reflexão de vocês sobre isso, que a gente não consegue assumir que é Brasil, a gente não consegue se assumir como nação de fato, porque tem essa busca por algo ainda que é do passado, que é de outras histórias. E o Macunaíma transita por esses lugares no Brasil, vai para outros lugares. Quando ele volta, e aí que ele vira estrela, e que aí ele não consegue também mais. Ele sente saudades de São Paulo, e ele sente isso, quando ele está lá, ele volta a sentir saudades de São Paulo. Então ele já está completamente fora, né, daquele lugar de novo. Então ele já fica também no limbo, né, em relação à identidade dele. Parece que ele fica sem identidade quando ele se contamina com essa ideia de civilização que a gente criou, e aí ele fica sem identidade. Então, pegando todas as reflexões que vocês trouxeram sobre essa construção de Brasil e tal, eu fiquei pensando muito sobre essa composição dessas 3 raças que nunca foram daqui, que a gente está aqui hoje tentando construir essa ideia de Brasil, se apropriar desse país e ser esse país de fato. Bom, acho que o Daniel tem muito mais propriedade do que eu para falar disso, porque disso tudo que você falou, eu só discordo de que nenhum deles é daqui, porque os indígenas são daqui. São os únicos que são daqui. Mas só que eles foram expropriados, né? Vocês foram expropriados do que é seu.
E eu acho que nós, brasileiros, temos que devolver para os indígenas o que é deles, e muito mais do que isso, né, temos que aprender com eles a ser brasileiros, né, porque são vocês que sabem isso, são vocês que sabem viver a natureza, viver a verdade do equilíbrio, né, que é o que o mundo inteiro está precisando, e a gente não sabe, né? São vocês que sabem viver esse tempo circular, em que as coisas não caminham necessariamente para uma finalidade, sendo que a nossa finalidade, né, dos brancos, é sempre o sucesso. E os indígenas não são acumuladores, né? E não existe essa ideia de acumulação entre os povos indígenas. Então, é disso que eu discordo de você, mas sim, né, houve essa expropriação, e o que acontece é que o Brasil é um país historicamente expropriado, né, um país governado. É só ler o livro Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Um país governado por oligarcas latifundiários que não têm o menor interesse pelo trabalhador, nem pelo trabalho. E continua sendo isso, continua sendo assim, só que agora é pior do que isso, porque a gente também é governado por empresas estrangeiras, por interesses estrangeiros, e que estão interessados em se apropriar da Amazônia, né? Que é, se não o maior patrimônio da Terra, né? Então, mas eu vejo agora algumas lutas muito significativas pela identidade, né? Entre os negros, entre as mulheres, entre os indígenas, entre os LGBTQI+. Falei, faltou alguma letra? Não, QI+, agora é o mais atual. LGBTQI+. Então eu vejo essas brigas acontecendo, e isso nos anima, né, de que as pessoas possam voltar a assumir o que é ser brasileiro e o que é ser uma nação, né, que é o que você falou, porque realmente nós não somos, ou alguém aqui teria interesse em se filiar ao exército brasileiro. É uma palhaçada, né? Noemi, tem uma coisa que eu costumo pensar, olhando assim, a partir dessa lógica da circularidade, né, e pensando os povos originários, de que o Brasil, como diria Eduardo Viveiros de Castro, no Brasil só não é índio quem não é. Exato. Não é? Ou seja, você nasceu aqui nessa terra, você não veio de fora agora, né? E você é dessa terra, você é desse lugar, né? Nesse sentido, todos nós somos. Só que a gente não aceita isso, a gente aprendeu a não aceitar. E aí eu acho que o Brasil tem que passar por um rito de passagem, tem que fazer esse rito de passagem. Eu considero o Brasil, eu repito isso sempre, já escrevi a respeito disso, eu considero o Brasil um país adolescente, né? Ele não é adulto porque só tem 520 anos, não é criança porque já tem 520 anos, mas não ele está nesse limbo mesmo, né? Entre o ser e o não ser, sabe? E o que caracteriza a adolescência, usando como imagem isso, né? O que caracteriza a adolescência é exatamente a crise de identidade, né? Então, o Brasil adolescente, e eu nem estou falando do presidente, porque esse não vai crescer nunca mesmo, mas o que caracteriza essa crise, e para a gente sair da adolescência, não basta o tempo passar, a gente tem que fazer um ritual de passagem, e todo ritual
ele é passível de dor, de sofrimento. E nós fomos acostumados a achar que nós somos felizes, né? Que o Brasil é um país assim maravilhoso e tem todas essas características da riqueza e da festa, e tem o carnaval, né? E tem tudo aquilo que foram impondo na nossa cabeça, foi fazendo com que a gente aprendesse a aceitar o Brasil como ele é. E nós não aprendemos a olhar o Brasil como ele pode vir a ser. E para a gente aprender isso, a gente tem que passar por temos que fazer esse rito de passagem. E para fazer esse rito de passagem, nós precisamos nos reconciliar com o passado. Porque efetivamente a gente aprendeu a não gostar do nosso passado. Quando nós brasileiros olhamos para trás, nós encontramos negros e indígenas. E nós aprendemos a não gostar nem de negros nem de indígenas. É o que hoje chamam de racismo estrutural, né? É exatamente isso, né? A gente não conseguiu aprender a olhar, a perceber as nossas qualidades. Nós aprendemos sempre a ver os nossos defeitos, a não gostar de sermos o que somos. Então a gente acabou naturalizando ser cachorro vira-lata, né? E não conseguimos ir buscar nas nossas raízes efetivas aquilo que pode ser o nosso salto de qualidade para o que vem pela frente, né? Para a gente poder de fato chegar onde a gente tem que chegar. E para isso acontecer, a gente tem que dar um passo para trás. Como um bom atirador de arco e flecha, né? Sabe, quando a gente vai atirar com o arco, a gente tem que puxar a corda do arco para trás, para ela dar um impulso para a flecha alcançar o seu alvo, não é? Quando um corredor vai dar o salto de altura, ele não chega e dá o salto de altura, ele pega o impulso, vai para alcançar o seu objetivo. Eu diria que nós, assim, usando isso como uma imagem para a gente pensar a nossa identidade ou a construção da nossa identidade, a gente tem que dar espaço para trás. A gente tem que buscar esse ponto, né, de partida, para a gente poder acelerar e finalmente dar o salto para o futuro. Vocês sabem, quem conhece meu trabalho, sabe que eu não gosto muito da ideia de futuro. Acho que futuro é só uma ficção mesmo, não é uma realidade, porque não é mesmo, não é? Mas a gente perdeu o ponto, no caso do Brasil, de olharmos o nosso passado e retirarmos do nosso passado o potencial para a gente poder avançar, não é? Enquanto a gente não fizer esse exercício ou esse rito, a gente não vai conseguir de fato ir para frente. E aí a gente encontra todas essas dificuldades, né, de provocar as pessoas, porque justamente foi imposto para a gente uma narrativa de uma história que emperrou, e uma delas nasce com a narrativa judaico-cristã, que vai emperrar isso, né? Vai de uma certa maneira nos condicionar, vai nos colocar uma realidade que não é nossa, que é uma realidade que está lá na frente, que está lá no futuro, e que isso vai ser dominada também pelo sistema econômico, que vai subjugar a gente para uma possibilidade de realização num futuro próximo ou distante, né? E a gente vai ficar escravo do futuro. Enquanto a gente fica escravo do futuro, o presente nos é arrancado e a gente não consegue efetivamente vivê-lo. E aí a gente pode pensar como que, né, a obra de Mário de Andrade pode nos ajudar aí a encontrar essa identidade, né? A gente sabe que nos últimos anos, escritores, pesquisadores indígenas vêm olhando para algumas obras e trazendo outras reflexões para a gente pensar, né, a nossa sociedade, ou pensar como que, no caso do Macunaíma, esse personagem que é indígena aparece nessa obra.
E aí eu queria ouvir, sim, do Daniel e da Noemi também, de que maneira essa narrativa contribuiu para a construção, né, desse imaginário brasileiro sobre os povos indígenas. O Cristino o Yapchana tem um texto aqui nesta edição que traz muita a questão da preguiça, de algumas atitudes, né, do personagem de Macunaíma, e faz uma relação de como que isso até hoje reverbera na maneira como a nossa população, como o Brasil olha para esses povos. Bom, eu ouvi, né, o vídeo que foi proposto para nós escutarmos da Julie Dorico, falando que depois de uma primeira experiência de leitura com Macunaíma, em que ela ficou fascinada, na segunda leitura, já bem mais tarde na vida, ela se deu conta, depois de já adquirir uma consciência maior sobre o lugar dela como indígena, ela se deu conta de que o Macunaíma é uma obra preconceituosa, porque estigmatiza, né, o lugar de indígena como alguém preguiçoso, e porque deixa eu me lembrar, feio, sujo, enfim, essas características no personagem. Não, mas ela fala outra coisa. O que ela fala? Ai, gente, agora me escapou uma outra coisa que ela fala. Enfim, ela coloca o livro, né, como quase como se fosse um catalisador de preconceito, da manutenção de um preconceito contra o indígena. Então, eu vi esse depoimento, essa declaração, pela primeira vez na vida, né, por causa desse desafio aí que a biblioteca colocou para nós. Então, para mim, foi uma surpresa gigantesca, né? Nunca tinha pensado nem imaginado. Então, qualquer coisa que eu tenha a dizer agora vai ser muito incipiente, muito como fruto de uma surpresa mesmo, de um espanto que eu tive com essa visão. Eu tendo a discordar, né? Em primeiro lugar, como uma escritora, tentando defender o lugar da literatura, que é um lugar de... ela fala de apropriação. Apropriação. Essa foi a palavra. Apropriação, né? A literatura é o lugar de apropriação. Literatura é o lugar onde a gente rouba, né? O Júlio Cortázar falava isso. Quem empresta é porque não merece, não fez por merecer roubar, sabe? Porque o escritor é um ladrão, o escritor está roubando coisas o tempo todo, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as línguas, de todas as influências, de todas as escritas. Então eu, branca, mulher, posso escrever como se eu fosse um homem velho, sabe? O Cervantes pode escrever como se ele fosse um cavaleiro andante, né? O Shakespeare pode escrever como um rei dinamarquês, e a Virginia Woolf pode escrever como se ela fosse um homem que atravessa todos os séculos, mudando de sexo, que é o Orlando, e a Clarice Lispector pode escrever como se ela fosse uma mulher que sai e entra no Jardim Botânico, e o Graciliano Ramos pode escrever como se ele fosse um retirante nordestino, né, tentando encontrar o seu lugar ao sol. Então, para mim, a apropriação na literatura é o maior elogio que pode ter. A literatura é uma apropriadora. E o Mário de Andrade fez isso, ele foi lá, ele se apropriou, né, de um nome descoberto pelo antropólogo Koch Grimberg, que era alemão e que escreveu um livro sobre as viagens que ele fez. Nesse livro ele descobriu a existência desse deus, né, o Macunaíma, e que
em alguma língua, que agora eu não sei, porque o Cristino acaba de me falar que são muitos os povos que vivem naquela região, significa o grande mal, mas a Julie nega isso, e ela não gosta também que o Macunaíma seja o grande mal. Mas eu acho que o Mário de Andrade tinha todo o direito de subverter, transformar, converter essa história que ele soube pelo Koch Grimberg no que ele quisesse, né? A preguiça do Macunaíma é a coisa mais legal do mundo, né? Se os indígenas são associados a esse tipo de preguiça, eu só vejo vantagem nisso, porque os indígenas têm uma visão de trabalho que é completamente diferente da nossa, né? Para nós, a gente vive para trabalhar, os indígenas não vivem para trabalhar, né? Trabalho e vida, pela pouca experiência que eu tive, né? Que eu já fui a aldeias indígenas, inclusive no Pará, já fiz uma viagem pelo Rio Xingu, né? Trabalho e vida ali é uma coisa só, né? E então não é a nossa preguiça que está sendo colocada ali, é outra preguiça, é uma preguiça linda, uma preguiça de quem ama viver. Não é a preguiça que os portugueses acusavam os indígenas. Indígena não gosta de trabalhar, não sei o quê. É outra preguiça. A brincadeira do Macunaíma, né, que ele ama fazer sexo, é muito legal, né? Sexo para os indígenas também é outra coisa do que é para nós. Para nós, sexo é uma mercadoria, né? É tudo diferente. E o Macunaíma, para discordar mais ainda da Julie, o Macunaíma não é indígena, né? Ele é indígena, preto e branco, ele é tudo, né? Então, eu discordo, eu tendo a discordar, mas isso não significa que a minha discordância é absoluta e que eu nunca vou concordar, entendeu? A minha primeira reação como escritora é essa, e viva a bagunça. Acho que é o exercício da reflexão, né? E acho que isso é válido. Como eu falei no começo, a gente não tem problema discordar, a gente só precisa se ouvir, né? Porque discordar não quer dizer que o outro tem que parar de falar ou parar de colocar suas opiniões. A gente tem que tomar cuidado com isso. Daniel, qual que é a sua visão em relação a esses aspectos que o Cristino traz, a Júlia Dorrico traz, outros escritores e pesquisadores indígenas também trazem, porque eu entendo que a Noemi traz, que a preguiça em Macunaíma tem um outro lugar, né? Mas a nossa sociedade não entende dessa forma. Quem dera, né? eu tivesse essa preguiça. Eu tenho essa preguiça, só que não dá para eu exercer. Na nossa sociedade, essa preguiça, essas questões que são atribuídas, né, dentro da obra de Mário de Andrade, do ponto de vista do nosso contexto social, foram lidas, né, podemos dizer que de forma equivocada, e de alguma forma afetou a imagem que se tem desses povos. Olha, eu acho que, a grosso modo, o Brasil não entende os povos indígenas. Não entende a lógica que rege essas populações. Por não entender, ele foi criando explicações possíveis. E a partir da experiência vivida pelas pessoas, pelos colonizadores e pelos invasores, eles vão criando também imagens, vão criando um imaginário na população para justificar, inclusive, seus crimes, as suas perseguições, tudo aquilo que eles fazem em nome de um outro olhar que eles trouxeram para cá, que tem muito a ver com o sistema econômico, efetivamente, que foi sendo construído a partir dali. Então, é importante a gente não julgar. Eu não sou muito partidário de se julgar muito o tempo do outro, o tempo vivido do outro.
não é? Porque pensar em Monteiro Lobato hoje, naquele tempo vivido por ele, é uma outra coisa, é fazer um juízo de valor sobre a história do outro, tal como ele vivia naquele momento. E se naquele momento havia uma certa compreensão, ele simplesmente foi um reprodutor disso. A escola que nós temos hoje, ela é uma escola reprodutora de preconceitos. Se a gente quiser pensar assim, radicalmente, a educação que nós temos no Brasil é uma educação racista, porque ela está na estrutura da nossa sociedade, como a gente já sabe disso, não é? Então, fazer e aí é por isso que chamam de descolonizar, né? Ou decolonizar a narrativa, que é exatamente a gente colocar outros pensamentos, outras possibilidades de a gente entender a história, o tempo vivido pelos agentes daquele tempo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque ele é caricato, mas ele é muito explicativo. Vocês conhecem a música da eterna vovozinha do rock, Rita Lee, não é? Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, andar pelado no meio da taba, num eterno domingo, feito bicho preguiça, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo como quem baila na tribo. Vocês lembram? Vocês são jovens, vocês não devem lembrar isso, não. Mas é uma música linda, maravilhosa, uma sonoridade que eu gosto muito, mas ela é absolutamente preconceituosa. É uma visão que reproduz exatamente o índio moroso, o índio que está lá no meio da floresta, o índio selvagem, o índio preguiçoso que fica o dia inteiro deitado na rede, né? Só coçando o pé, como se vivesse de fato num eterno domingo e tal, que esse imaginário foi sendo trazido para a gente desde sempre. O Mário, ele era um sujeito do tempo dele, e ele, portanto, aprendeu isso. Lembrem vocês, era isso que eu queria me reportar ainda há pouco, que nós estamos falando de 30 anos de república, e nós estamos falando de apenas 20 anos de uma política pública para os povos indígenas, porque o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, foi criado em 1910 pelo Marechal Rondon. Se a gente pensar que o Marechal Rondon foi responsável por encontrar vários povos que viviam isolados no meio do centro-oeste brasileiro, a gente vai entender que a notícia que ele trazia para os grandes centros, Rio, São Paulo, Minas Gerais e tudo mais, eram o encontro de povos ainda sem nenhum conhecimento de uma sociedade dita civilizada, não é? Então o noticiário da época trazia uns índios perdidos no tempo. Em que tempo? No tempo ocidental, porque o tempo deles, eles já viviam, né? O tempo daqueles povos, que é outro, esse tempo da circularidade, eles se viveram sempre. Então, quando a gente pensa nessa notícia que está chegando para as pessoas, não é? Que é a mesma notícia que lá no século XVII o Rousseau vai construir o conceito do bom selvagem. Ele constrói o conceito do bom selvagem a partir do quê? Ele viveu junto com os indígenas? Não, né? Ele pegava os indígenas que eram levados do Brasil para a França e eles ouviam e pesquisavam essas pessoas e iam descobrindo que aqueles tupinambás que eram levados para lá tinham uma outra visão de mundo e tal, e que viviam num tempo outro que não era o tempo do Ocidente, não era o tempo já daquela ocasião. Então ele vai construir o conceito do bom selvagem, não é? E que é esse conceito do bom selvagem que depois vai virar no romantismo de José de Alencar, que vai alimentar também o Mário de Andrade, vai alimentar todos os outros escritores do começo do século XX, não é? Então a gente tem que pensar que isso tudo é uma sequência, e que esses conceitos eles vão sendo reproduzidos
ao longo do tempo. Então, a ideia do índio, né, o índio valoroso, glorioso, o herói, etc., tal, vem do José de Alencar, né? Vem do romântico. O conceito de índio que é criado no Brasil a partir de 1930 é baseado no romantismo de José de Alencar. O índio que nós celebramos no dia 19 de abril, daqui a alguns dias, é o índio fictício, é o índio do século XVI, que foi alimentado pelo José de Alencar, não é? Que é ao mesmo tempo o índio que o Rondon descobria, encontrava no meio do centro-oeste brasileiro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na formação desses conceitos e estereótipos. E a escola, é claro, ela vai ser a reprodutora de tudo isso, porque há também um discurso oficial. E esse discurso oficial, como eu dizia antes, ele vai sendo construído para poder colocar os índios de escanteio, né? E poder invadir suas terras, poder grilar a terra, poder explorar o minério. E se isso era feito no século XVIII já, XVII, ele é feito igualmente com a mesma crueldade no século XXI. Isso está acontecendo hoje. O pessoal está jogando mercúrio nas águas do rio Tapajós, lá matando o povo munduruku, contaminando as crianças munduruku. Está acontecendo hoje o que acontecia lá no começo do século XX, ali por 1930. A história conta, né, que as pessoas chegavam e distribuíam roupa contaminada para vários indígenas da Amazônia, para eles serem atingidos, sofrerem com doenças que não tinham anticorpos para combater, e morriam aos borbotões. Então, isso tudo tem a ver com a construção de um discurso mais ideológico, que tem o discurso romântico, que é o discurso do Dia do Índio, o índio é legal, e tem um discurso ideológico, que é o índio é preguiçoso, o índio é selvagem, o índio é atrasado, o índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela, índio bom é índio morto, que é um discurso que está muito presente dentro do nosso pensamento brasileiro. Nós trazemos essas duas visões, e isso está muito claro quando a gente chega no lugar e a gente é apresentado, é doutor, mestre doutor, não sei das quantas, aí a pessoa regala os olhos e diz assim, então ele não é mais índio de verdade, né? Ele não é mais índio de verdade, ele já está convertido, ele já é um dos nossos, já fala bem português, mas imagina, escreve livro, Cristino ganhou o prêmio Jabuti. Cristino não é mais índio de verdade, né? Agora ele já é um capitalista. E às vezes são as mesmas pessoas que dizem assim, não, adoro os índios, eu adoro os índios, mas aquele índio do século XVI, o índio do meu imaginário, o índio romântico, esse eu adoro. Esse índio preguiçoso, selvagem, que atrapalha o progresso, esse eu não gosto. E isso acontece muito, você sabe, porque o índio não é pop, né? O agro é pop, e o pop não poupa ninguém. E na própria propaganda do agro pop, vem sendo colocado, vem sendo reafirmado na cabeça do povo brasileiro, sem ele perceber, claro, essa é a característica da comunicação, né? Da mídia. Ele vai sendo colocado exatamente isso, nós precisamos crescer, nós precisamos ampliar, porque a gente dá emprego, a gente gera riqueza, então a gente precisa de mais terra, sabe? Esses índios estão atrapalhando, sabe? Eles não dizem isso claramente, mas a mensagem subliminar que está sendo passada para a gente é essa, e a gente naturaliza, então a gente não se dá conta de que na verdade nós estamos reproduzindo, e aceitando que se casse os índios, se persiga os índios, se destrua, jogue mercúrio, porque está tudo bem, está tudo bem. Nós aqui em São Paulo estamos sempre bem, porque não temos nada com isso. A Amazônia pega fogo, a gente não tem nada com isso, não é? Joga um mercúrio a gente não tem nada com isso, porque a gente compra o ouro já aqui prontinho, né? Ali a gente vai na loja que vende o ouro, a gente compra e não se dá conta de que nós estamos, inclusive, favorecendo, né, esse tipo de exploração, porque boa parte do minério tirado é feito, sim, na base usando produtos químicos.
E mesmo aquele garimpo que é legal, ele usa produto químico. O ilegal, então, nem se fala, né? Esses são os piores. Olha, gente, 8h15. O combinado era acabar 8h15. Mas, Carol, a gente pode abrir para pelo menos 2 perguntas? Estou vendo um monte de gente animada que vai fazer pergunta, é isso? Aqui. Quem mais? Vamos aproveitar. Você quer fazer pergunta? Carol e... Vem aqui, Beatriz, vamos lá. Ah, tem um microfone ali. Escutam? Bom, boa noite, meu nome é Beatriz, sou professora de Geografia. Primeiramente, queria agradecer à biblioteca por esse espaço. Minha mãe e minha avó frequentavam nos anos 40 e 50 a biblioteca, e ter esses espaços de diálogos eu acho que são fantásticos aqui para a cidade de São Paulo, dentro de uma biblioteca toda simbólica, né? Então é muito bacana. Queria agradecer também a Noemi, a professora, e professor também, vou chamar de professor porque é um educador também, eu acho que é muito importante. Daniel, que eu conheço também os livros, a Noemi. E eu queria fazer uma provocação, como professora também. Quando eu fui na Casa Mário de Andrade esses dias, e eu percebi que o Mário trazia um ponto muito central que eu acho que está presente na fala de vocês, a questão da cultura, como uma saída para pensar o Brasil. E vocês abordaram de diversas formas isso. E tem um texto dele, num pequeno livro que o professor Aziz Absaber, um geógrafo, produziu, que chama Leituras Indispensáveis. E ele foi convidado para ser patrono de uma turma, e ele comenta que a elite brasileira odeia a cultura, não valoriza. Eles preferem fazer caridade do que colocar o dinheiro na cultura. Então, a partir disso, eu quero trazer para o presente e trazer que na geografia, por exemplo, a gente entende cultura como território. A cultura está entrelaçada com o território, com a forma de existir. Então, quando você vai no acampamento Terra Livre, por exemplo, o que você está vendo é uma reafirmação de existir, de território, de culturas. Então, eu queria trazer para vocês essa provocação de como pensar a reconstrução do Brasil a partir da cultura. Eu digo isso em sala de aula, nos espaços urbanos, rurais. Como pensar essa reconstrução que a gente espera que em outubro possa ser feita a partir da cultura. Obrigada. Bom, isso daria uma palestra de umas 4 horas, mais ou menos. Em 3 minutos, Daniel. Então tá. 3 minutos para responder essa, hein? Olha, eu acho assim, a cultura é o ponto focal, eu diria, da nossa reconstituição nacional. Não é? Tanto verdade é que o primeiro ato desse governo foi acabar com o Ministério da Cultura, justamente por fazer tudo aquilo que um ministério pode fazer, não é? Que é justamente valorizar a cultura, todas as manifestações da cultura e coisas que estavam acontecendo, sim, nos governos de esquerda que nós tivemos no Brasil. Agora, a meu ver, ainda há uma certa dificuldade de a gente entender o que é exatamente essa cultura brasileira, o que é exatamente essa nossa capacidade, inclusive, de ressignificarmos coisas, não é? Porque vocês sabem que cultura é a solução que um povo dá para a sua própria sobrevivência, não é? Todo povo tem cultura e não existem culturas inferiores às outras. Porque cultura é a forma criativa que a gente tem, que o ser humano, o bicho gente tem, porque o bicho gente, por não ser completo, por ser um ser incompleto na natureza, ele precisou criar cultura. A gente não pergunta para uma onça o que ela precisa fazer, né? A onça é, por si só, completa. Não é? Mas o bicho gente, ele precisou, porque ele foi expulso do paraíso, diga-se de passagem, ele foi expulso da natureza, por ser muito sacana, meio macunaíma, né? Teve que construir ferramentas para poder sobreviver, para construir sua casa, construir para comer, enfim, para tudo aquilo que nós sabemos necessário. E entre essas coisas, ele foi criando também foi buscando um sentido para a própria existência.
E aí vem os ritos, vem os cantos, vem as cerimônias, vem as rezas, e vem as religiões e tudo mais que vão buscar responder a essa indagação. O ser humano é o único bicho mesmo que precisa de acreditar no céu, acreditar no paraíso, não é? E mesmo que não exista, ele precisa disso, porque faz parte dessa angústia de estar vivo, né? Faz parte da angústia de ser humano. Enfim, está acabando, né? Meu tempo. Mas, então, a gente precisa pensar em como é que esse povo novo, para usar o termo do Darcy Ribeiro, como esse povo novo, ele vai criar o seu eu simbólico, né, para poder se reconstituir enquanto esse povo novo, e não reproduzir simplesmente a cultura de outros, mas criar a sua própria cultura. Então, eu acho efetivamente, eu fui candidato a prefeito, inclusive, há 2 anos atrás, lá em Lorena, e a minha plataforma política era em cima da cultura. Eu dizia que pela cultura eu ia transformar a cidade. Ninguém acreditou, e por isso não fui eleito. Mas eu tentei convencer as pessoas de que a gente não precisava de hospital, a gente precisava de bibliotecas. Claro que eles não iam me eleger, né? Que a gente precisava de contadores de história em cada esquina, que a gente precisava ter uma biblioteca em cada esquina da cidade, ao invés de ter farmácia, né? Porque a cidade lá de Lorena tem uma farmácia em cada esquina, literalmente. E que eu queria expulsar as farmácias e fundar bibliotecas, salas de leitura e tudo mais, né? Porque efetivamente é esse simbólico que a gente precisa construir nas pessoas. Aí a gente adoece menos, aí a gente vai entender que cultura também é economia, né? A gente vai entender que é possível o nosso simbólico pode ser sim um elemento de sobrevivência para todos nós, além de nos dar bem-estar, né? E eu propagava a ideia do bem viver, né? É uma sociedade do bem viver, que é uma sociedade equilibrada, que é como a gente tem que fazer. Mas meus 3 minutos acabaram, eu vou deixar o resto da resposta para o próximo ano. Vamos lá, Carol. Obrigada, eu adoro escutar vocês. Vocês falaram da invenção, né, na época que esse livro foi para a literatura brasileira. Vocês acham que ele deixou descendentes na literatura? E se sim, quais que vocês diriam ser algum dos filhos ou netos do Macunaíma? O Cristino tinha falado, né, que tem tantos netos do Macunaíma, e o livro também deixou netos. Sim, acho que o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, é um belo herdeiro do Macunaíma. Deixa eu pensar em mais. Eu sei que tem mais, mas eu não estou lembrando. Eu acho que o Mário de Andrade, ele libertou a língua, sabe? Né? Com esse uso do pronome oblíquo para começar as frases, com o uso de pra, com o uso de gírias, de palavrões, da gramática culta, da norma culta. Então, o modernismo do Mário, ele deixou inúmeros filhos, que somos todos nós, que hoje nos sentimos livres para usar a língua do jeito como a gente quiser, né? Para confundir espaços e tempos do jeito que a gente quiser. Então, eu sou herdeira nesse sentido, você também é herdeira nesse sentido, você também, né? E o Daniel também, mais ou menos. Ele não quer ser muito herdeiro do Mário de Andrade, mas ele é também, porque somos herdeiros dessa libertação que o modernismo promoveu na língua brasileira, na gramática brasileira, né? Agora, em termos dessa hibridização, dessa polimorfia
do Macunaíma, né, dessa vibrância, nem quero falar vibração, mas dessa mitologia misturada com história e sociologia, não vejo muitos herdeiros, não, mas com certeza o Vivo Povo Brasileiro eu acabei de ler, então eu estou muito encantada. Noemi, rapidinho, acho que o Casagrande Senzala e Raízes do... mas daí não é eles vieram literatura, depois, né? Mas daí não é literatura, né? Aí teve aí alguma influência também sim, claro. Do Macunaíma, né? Porque eles vieram depois. Maíra como ele chama? Não, eu estava pensando em outro. O Maíra do Darcy Ribeiro, mas eu estava pensando aqui no Quarupi. Do Antônio Calado. Sim, mas... Eu acho que depois do Macunaíma, acho que veio, assim, não só na literatura, mas em outras... também acho que serviu como inspiração, assim, para pensar o Brasil e tal. Eu acho que o Macunaíma foi tipo um portal, assim, que abriu para surgir essas outras obras, essas outras reflexões. Se a gente pensar na ciência como um todo, né? As ciências sociais, por exemplo, no Brasil começa a surgir a partir de 1930 e tal, com a influência disso também. Fora da literatura, sim, muito, mas estava pensando em termos... Eu pensei num livro do Alberto Mussa, não sei se você conhece. Sim, Meu Destino Ser Onça. Nossa, o Alberto Mussa é fantástico, né? Muito bom. E tem o Simas também, o Luiz Antônio Simas, no Rio de Janeiro, que também escreve livros brilhantes e que eu acho que também é uma influência. E claro, o Alberto Mussa, no Rio de Janeiro, tinha esquecido dele. Claro. A Ana Miranda tem um bom Ana também. Miranda, olha aí, ele sabe mais do que eu. Era ele que devia ter respondido essa pergunta. Ana Miranda, claro. É só um que eu conheço também. Mais alguém quer se arriscar? Fazer uma última pergunta, a gente já pode encerrar. Quanta gente, né? Então a gente vai encerrando por aqui. Noemi, o Daniel Munduruku. Eu acho que a literatura é uma coisa muito poderosa, né? Macunaíma, esse livro traz muitas possibilidades de leituras em tempos diferentes. Eu acho que essa é a graça da literatura. A gente pegar esse livro e conseguir ver sentido. E cada momento que a gente lê, eu li no ensino médio, lendo no ensino médio era uma coisa, lendo hoje é outra coisa, daqui a 10 anos eu vou ler outra coisa. Então a grande literatura mesmo, a boa literatura, é essa que fica no tempo, né? E Macunaíma é uma obra que deixa esse legado para a gente e tantas possibilidades de leitura. E que bom que veio outras possibilidades, trazendo outras questões. Isso quer dizer que a gente não está órfão de referências para pensar o nosso país, né? Que a gente ainda não tem que procurar do outro lado ou lá fora. A gente consegue olhar para a nossa produção, criticar, apontar questões que hoje são importantes do ponto de vista social, do ponto de vista estético, a partir do que a gente construiu, que foi esse um grande objetivo do modernismo, né? Que era isso, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o que a gente tem e fazer o que é nosso aqui. Eu acho que a gente ainda está tentando fazer isso de alguma forma, né? Então, muito obrigada. Vocês podem deixar agora as palavras finais. Eu queria super agradecer. É muito bom estar de volta a presença, né? É muito bom estar aqui na biblioteca. A Carol cria esses encontros muito legais, muito bom estar perto do Daniel, de você, e agradecer a presença de vocês e falar sobre o Macunaíma é sempre uma alegria. Obrigada. Eu também agradeço, né? A oportunidade. É sempre muito bom a gente fazer esse exercício de pensar outros temas, inclusive. E eu gosto desses desafios. Não sou um teórico
da literatura, né? Eu sou um fazedor costumo dizer que sou um fazedor, mais do que um pensador de literatura, eu sou um fazedor de literatura. Então, para mim é sempre um desafio poder pensar a literatura a partir desses debates, assim, dessas conversas, né? Ouvir Noemi é sempre um aprendizado muito grande, e eu que saio ganhando na história, porque o que eu falo, eu estou falando trocentas vezes o tempo todo, né? Mas ouvir outra pessoa falando ajuda a gente também a reelaborar algumas coisas. Então, muito obrigado, agradecido pela presença dos amigos que estão aqui, dos inimigos. Não, inimigo não tem, não. Todos vocês, muito obrigado. Até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada.